111. Nós vamos ler o texto sagrado que diz assim, Salmo 111. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos com fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome pelo privilégio de podermos mais uma vez ouvir a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra. E nós pedimos ao Senhor que desvende os nossos olhos, ó Deus, para podermos contemplar a glória do Teu Evangelho, na linguagem da antiga aliança, no período do antigo, na linguagem da nova aliança, no período do Antigo Testamento. Como o Senhor se revelou ao Teu povo no período do Antigo Testamento, ajuda-nos a compreendermos a glória do Teu Evangelho, para o nosso bem, para o bem dos nossos filhos, para o bem dos filhos dos nossos filhos. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Domingo passado nós fizemos a exposição do Salmo 114, que é parte dessa estrutura que nós tratamos domingo passado, que vai do 111 até o 117. O 114 é o único salmo desse grupo de salmos chamado Salmo de Aleluia, que é uma pré-conclusão de todo o saltério, uma vez que a conclusão vai acontecer do 146 ao 150. Então, todos esses salmos, do 146 ao 150, eles têm a palavra aleluia no início e no fim, enquanto que aqui nessa pré-conclusão, podemos chamar assim, do salmo 111 ao 117, você tem uma estrutura meio como um quiasmo, não é? Onde o 111, o 112 começam com a palavra aleluia, o 113 começa e termina com a palavra aleluia, o 114 não tem a palavra aleluia, o 115 no fim tem a palavra aleluia, o 116 no fim tem a palavra aleluia, e no 117 no início e no fim tem a palavra aleluia. Então, é uma estrutura montada com muita sabedoria. E a razão disso nós já falamos um pouco no domingo passado, eu vou apenas frisar para que nós possamos nos situar nesse contexto canônico, se eu posso dizer assim. Então, é onde o termo aleluia surge. Você não tem a palavra aleluia até o final do livro 4 do Saltério, quando discute e fala acerca da libertação do povo do cativeiro egípcio. E do babilônico, principalmente, que está tratando exatamente na linguagem do cativeiro egípcio, como o povo da Babilônia é restaurado. Então, aleluia, exatamente a linguagem da restauração, é a linguagem de que Deus foi misericordioso para conosco, e Ele nos livrou da morte, nos livrou do inferno, nos livrou da destruição. O salmista, nesse contexto aqui, então, ele começa com a palavra aleluia. Aleluia, ele não conclui com a palavra aleluia, mas ele começa com a palavra aleluia. E assim como esse, o 112 também. Isso é importante nós frisarmos, porque aqui é uma convocação para adoração. Eu adorarei ao Senhor de todo o meu coração.
Aleluia. Essa é a expressão clara. Aleluia, o termo aleluia, irmãos, que nós também citamos isso domingo passado, é uma grande possibilidade desses salmos, do 111 ao 117, serem salmos usados na Páscoa no período do Antigo Testamento. Então, até o 114 era antes da Páscoa, e do 115 ao 117, depois da Páscoa, depois da celebração da Páscoa, cantava-se um daqueles cânticos. Porque o Cordeiro foi morto, e nós somos libertos da morte, da escravidão e do pecado. Mas outro aspecto que eu queria frisar aqui, estrutural desse salmo, é que existe uma grande realidade de associação entre o 111 e o 112. Né? É importante nós frisarmos aqui essa expressão que é usada no próprio texto, irmãos, no Salmo 111, né? Quando, por exemplo, a partir do verso 4, ele diz assim: ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor, benigno e misericordioso é o Senhor. Na sequência, dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. As suas obras são verdade e justiça. As obras do Senhor, os atos do Senhor são justos. Veja o verso 2, ele vai declarar isso de novo. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Isso é repetido, essa linguagem, no Salmo 112. As obras do Senhor são justas, elas permanecem para sempre. Então, dentro dos estudiosos, daqueles que estudam essa estrutura do saltério, eles entendem que existe uma conexão entre o 111 e o 112. Nós vamos mostrar primeiro ponto dessa conexão. O segundo ponto dessa conexão é a realidade da maneira como está no hebraico. Infelizmente, em português, a gente não consegue perceber isso. Mas cada linha que começa um verso, veja, não cada verso, entenda isso, não é cada verso, mas cada linha do verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, você tem, depois do aleluia, não é? Que obviamente não começa com a primeira letra do alfabeto, a sequência do texto, veja, a primeira pessoa do plural, eu bendirei o teu nome. Então, em hebraico, a primeira pessoa do singular, ela é, na conjugação do verbo, ela é feita com a primeira letra do alfabeto. E aí você tem, sequenciado, até o fim do Salmo 111, as consoantes do alfabeto hebraico. As consoantes do alfabeto hebraico. Isso ocorre também no 112, a mesma coisa. Infelizmente, a gente não tem como demonstrar aqui, porque não se pode ver em português, isso está no texto hebraico. Isso é uma estrutura montada pelo salmista, pelo editor dos salmos, sem dúvida alguma. Mas por que isso? Qual a importância dessa informação? Para que eu estou falando isso para a igreja? Porque um dos pontos centrais desse texto é que as obras do Senhor são memoráveis, você não vai esquecer delas. Então ele faz isso, ele mostra isso literariamente. Ele cria uma estrutura acróstica, onde cada linha começa com uma letra do alfabeto hebraico, para que você decore, para que você memorize a providência, o governo, a fidelidade do pacto, a misericórdia, a compaixão, a sua lei. O salmista está dizendo isso para nós. Nos ensinando, isso aqui é memorável, isso aqui... Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse, quando instituiu a ceia, isso é feito em memória de mim. Lembra lá do texto de Malaquias 3, verso 16, quando ele diz, há um memorial diante de mim. É porque nós nos esquecemos, mas ele nunca esquece. O salmista diz, ele sempre é fiel ao seu pacto. Mas nós precisamos lembrar
Os dias são maus, os dias são difíceis, nós temos a facilidade de nos esquecermos da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. São memoráveis, são todos importantes e você precisa lembrar deles. Aleluia. Essa estrutura desse texto nos ajuda então a entender que o Salmo 111 é um convite à adoração com fundamento na obra da providência e da redenção. Tanto na providência geral como na especial, podemos chamar assim, no caráter redentivo. Então perceba como começa o Salmo de número 111. Acompanhe comigo o texto, por favor. Ele diz assim: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor. De todo o coração renderei graças ao Senhor. Eu renderei graça. A primeira pessoa aqui do singular, o salmista começa com a estrutura, né? Aleluia, que é louvado seja o Senhor. A versão, a corrigida fiel, começa dizendo louvado seja o Senhor. Ela traduz a expressão louvado seja o Senhor. E ele diz: eu renderei, e é importante a primeira pessoa, de todo o coração renderei graças ao Senhor. E aqui, entenda que a linguagem que o salmista utiliza nos ajuda a entender a natureza dessa adoração. Não há espaço aqui para hipocrisia, não há espaço aqui para engano. Assim como a lei diz, de todo o coração, ele diz, de todo o coração renderei graças ao Senhor. De todo o meu coração. Não são com meus lábios apenas, porque lembre-se que o Senhor disse lá em Isaías, no capítulo 1, quanto mais vocês multiplicam suas orações, mais eu viro o rosto de vós para não vos ouvir. Tirai da minha presença as vossas orações, não suporto mais. Eu não suporto iniquidade com ajuntamento solene. O salmista diz, de todo o coração te buscarei. Esse é um grande exercício da nossa alma, irmãos. Não fazermos daquilo que é memorável e repetido algo mecânico. É impossível chegar diante de Deus verdadeiramente, simplesmente mecanicamente. Eu preciso ter o meu coração aquecido diante dele. Eu vou te buscar, Senhor, não apenas com os meus lábios, mas de todo o meu coração. É por isso que a oração, ela é parte do culto, e você só ora a Deus porque você ora a Deus de todo o seu coração. O nosso catecismo conceitua a oração dizendo, é a apresentação dos nossos desejos, que não são de palavras simplesmente, são desejos, o que está no nosso coração. Aleluia, diz o salmista, de todo o coração renderei graças ao Senhor. Agora, você vai entender por que de todo o coração eu rendo graça ao Senhor, onde ele vai dizer, em que lugar ele vai fazer. Ele não está negando que ele vai fazer em todo lugar, mas especialmente, veja aqui, irmãos, na companhia dos justos e na assembleia. Isso é o culto público. Lembre-se, eles estão vindo do cativeiro babilônico, onde não há santuário, onde eles não adoram no lugar único. Agora eles anseiam pela santa assembleia, eles anseiam pelo culto público. E aí ele chega e diz, de todo o coração eu renderei graças ao Senhor na assembleia e na congregação dos justos. Interessante que um dos termos utilizado, por exemplo, lá no Salmo de número 1, que diz assim, não é? E os ímpios não se levantarão no dia do juízo, e nem na
congregação dos justos. Ele usa essa expressão no Salmo de número 1. A palavra congregação, ou a palavra para testemunho, é a mesma raiz da palavra para testemunho. Essa congregação, ela não é feita de ajuntamento de pessoas de qualquer natureza. São pessoas que testificam de Deus. São testemunhas de Deus. Daí o coração inteiro devotado a Ele. Em santa assembleia. Eu anseio, Senhor, te adorar no meu quarto. Eu anseio fechar a porta do meu quarto, me ajoelhar na tua presença. Eu anseio cultuar com a minha família. Mas Ele coloca o princípio maior. Eu anseio na santa assembleia, na congregação dos justos. Aleluia. De todo o coração eu renderei graças ao Senhor na congregação e na assembleia. Como está o seu coração aqui, irmãos, nesse momento diante de Deus? Qual é o desejo do seu coração? O que é que você veio buscar da parte de Deus? Você veio adorá-lo? Você veio adorá-lo? Se eu busco santidade no culto, eu não vou achar. Mas se eu busco a Cristo, eu vou encontrar santidade. Se eu busco misericórdia no culto, eu não vou encontrar. Mas se eu vim buscar a Cristo, eu vou encontrar misericórdia. Eu renderei graças a Ti, Senhor. Porque é do Senhor que vem o bem. Eu não busco o bem, eu busco a Ti. E eu faço de todo o meu coração. De todo o meu coração. Porque é digno, porque é tão digno assim. E aí ele passa a descrever as razões por que ele faz isso. Acompanhe o verso 2 comigo, ele diz assim, grande são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Grandes são as obras do Senhor. O salmista, você imagina aqui a realidade de um povo que está vindo do cativeiro, sendo destruído ali, irmãos, e sendo restaurado da morte. Ele olha para a história, ele olha de onde eles vieram, do mal que eles cometeram, da justiça de Deus punindo, do sofrimento que eles tiveram, da dor que eles passaram, da perda, das angústias, de serem lançados no cativeiro, sofrerem angústias de um povo mais ímpio do que eles. E eles então agora, quando anseiam e Deus está tirando esse povo da angústia, eles olham para Deus e dizem, Senhor, aleluia! De todo o coração eu renderei graças ao Senhor na assembleia e na congregação dos justos, porque as suas obras são grandes, são perfeitas. Eu olho para tudo aquilo e começo a considerar na tua providência, no teu governo, no que o Senhor fez, de como o Senhor me conduziu, por onde o Senhor me permitiu passar, e eu penetro isso com meus olhos em Ti, e passo a ver, não Deus,
não Deus nas coisas, mas a mão de Deus guiando todas as coisas, eu passo a meditar nelas. E ele diz assim: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem. Sabe quem é que considera essas obras grandiosas? Os que se comprazem nela, os que conseguem ver a mão de Deus nelas, o que enxerga o santo governo de Deus em toda a circunstância da vida. Percebe o benefício aqui, irmãos, para nós, porque é para Deus o culto, né? Agora veja o benefício para a igreja. Ele diz: consideradas por todos os que nelas se comprazem. Quando nós olhamos para as obras de Deus, e nós nos alegramos nas obras de Deus, nós dizemos: grandes são as tuas obras. É quando nós olhamos para a nossa vida, para a dor, para o sofrimento do momento, do aparente caos, o que eu faço? Qual é o objetivo disso tudo? Os meus olhos não veem nada de bom, mas eu persisto olhando para Deus, para as mãos de Deus, e você consegue ver o bem, e você consegue ver o bem, e você consegue dizer: as tuas obras são justas e verdadeiras. O Senhor é bom. Eu renderei louvores a Ti, Senhor, de todo o meu coração. É necessário conhecê-lo. É necessário prescrutá-lo. Eu não tenho como olhar para a vida e para a realidade da vida sem ter meus olhos fitos nele através das Sagradas Escrituras. Eu não tenho como fazê-lo. Senão eu vou sucumbir, senão eu vou me perder, senão nós vamos afundar, nós vamos ser destruídos. E dentre as muitas promessas que Ele cumpre, que Ele é fiel, em todas elas Ele é fiel, Ele diz que nós não seríamos sucumbidos e que o mar não iria nos destruir. Nós não iríamos naufragar e morrer afogados. O Senhor guardaria a nossa alma. O salmista, na beleza das suas palavras, a palavra de Deus, ele diz: e em suas obras a glória e majestade. Irmãos, grandes são as tuas obras. Aqueles que consideram, quem são aqueles que olham dessa forma, os que se comprazem nela? Como? Porque eu sei o que tem nela. Deus não muda. A majestade nas suas obras, a glória nas suas obras. Eu não consigo ver com os meus próprios olhos. Aí eu preciso me humilhar. Aí eu preciso orar. Aí eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso negar as minhas forças, eu preciso negar alguma bondade que eu acho que eu tenha que me torna incapaz de passar por isso. Eu começo a negar, eu tenho que me negar.
Eu tenho que morrer a cada dia, eu tenho que orar, eu tenho que me humilhar, eu tenho que botar o rosto no pó, eu tenho que orar, eu tenho que clamar a Deus. Então o Senhor, me abrindo os olhos, me fará ver a glória e a majestade das suas obras no meio do que os homens veem como caos. Eu consigo perceber isso em Ti, Senhor. Se assim o Senhor nos mostra, se essa é a Tua palavra e o Senhor não mente, o Senhor não é homem para mentir, o Senhor fala a verdade, a glória e a majestade nas Tuas obras. Senhor, e eu não vejo, o problema não está em Ti, está em mim. Abre os meus olhos para que eu veja, para que eu compreenda, para que minha alma se acalente com a glória da Tua obra e consiga ver o bem e a majestade. Como diz o profeta Ezequiel no capítulo 10, verso 13, quando ele descreve, e sempre os puritanos, quando analisam esse texto em Ezequiel, eles falam dessa roda, que havia uma roda dentro da outra roda, uma roda dentro da outra roda, eles dizem, essa é a engenharia da providência, que você não consegue compreender, mas há uma roda dentro de uma outra roda girando. Aí ele diz, roda, continua girando, e me permite ver a glória e a majestade dos teus atos. Gira, roda, gira, mostra a tua vontade, guia o nosso caminho, Senhor, mas não me deixa ser cego para a glória e a majestade do que tu estás fazendo. E o salmista, você entende por que a glória do culto é tão extraordinária? É assim, é aqui, nesse lugar de adoração, que nós podemos ver a bondade de Deus para com o seu povo. Os teus caminhos, Senhor, são retos. Ele diz, em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. O Senhor não comete nenhum erro com o homem, não é erro contra mim. O Senhor é justo, a tua justiça dura para sempre. Não há falha. A roda que gira dentro da roda e que continua girando. Não há um momento sequer em que você não possa declarar: Deus é justo. Ele é justo. Ele faz o que é bom. Ele nunca fará mal a você, como que fazendo assim, eu vou cometer um erro contra você. Foi um erro de cálculo. Ele é justo. Sim, Ele é justo. Interessante, irmãos, que em vários lugares da Escritura, mas particularmente você encontra isso lá no livro de Apocalipse, você vai encontrar essa expressão, né? Quando fala acerca da obra de Deus e como as obras dele são descritas assim, como são colocadas aqui no texto, né? Veja, as obras do Senhor são grandes, elas são gloriosas para aqueles que buscam, para aqueles que têm prazer nelas. É por isso que os homens olham para as obras de Deus e não veem glória, não veem majestade, não veem justiça e dizem: Deus é injusto, Deus não é bom, cadê a glória disso?
somente aqueles que se comprazem. E aqui está, por isso é na assembleia, é na congregação dos justos, irmãos, que nós olhamos para as obras de Deus e dizemos: glória e majestade, justiça pertence ao Senhor para sempre. O Salmo de número 28, verso 5 diz: porque eles não têm respeito por tuas obras, ó Senhor, nem pela operação das tuas mãos, eles serão destruídos. Veja o Salmo 28, verso 5. Porque eles não têm respeito com as obras do Senhor, nem com a operação das suas mãos, Ele os destruirá. Seremos edificados aqueles, se olharmos pelo aspecto contrário, se nós respeitarmos as obras de Deus e a operação das suas mãos. Nós vamos exaltar o Senhor. Nós vamos exaltar o Senhor, como diz aqui a sua palavra, com tanta beleza. Mas ainda, queria que você prestasse atenção comigo, irmãos, na expressão que você vai encontrar em Apocalipse, capítulo 16, verso 6, né? As obras do Senhor são grandes, como o texto diz com toda clareza. As obras dele são grandes, são poderosas. Elas são descritas dessa forma. E essa maneira de descrever é a alegria daqueles que conhecem ao Senhor, porque sem conhecer o Senhor eu não tenho como descrever as obras de Deus dessa forma. Você vai encontrar Apocalipse 15, Apocalipse 16, essa expressão: grandes são as tuas obras, ó Senhor, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ora, irmãos, isso é declarado aqui no texto dos Salmos, é declarado no fim da revelação: grandes são as tuas obras, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Senhor dos exércitos, ó Rei das nações. Tu és justo. E ali os anjos, os anciãos estão declarando na santa e última, na gloriosa assembleia: aqui nós nos reunimos dizendo a Deus: justos e verdadeiros são as tuas obras, Senhor. Os teus caminhos são perfeitos. A majestade e a glória. A majestade e a glória, Senhor, estão em Ti. Os teus atos são todos assim descritos como a palavra de Deus nos ensina. Você olhar e continuar comigo no texto do Salmo ainda, no verso 4, ele diz: ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. E aqui, a glória e majestade, tudo que ele faz é justo. Agora ele diz: ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Agora ele revela que a sua justiça é a porta de entrada ou de saída da misericórdia para nos alcançar. Ele é sempre justo. Como nós, pecadores, poderemos ser salvos? Ele é bom e Ele é misericordioso. Sendo Ele todo justo, justo é o Senhor, reto é o Senhor, então Ele mesmo sofre a condenação que era nossa, em nosso lugar,
para que a sua misericórdia nos alcançasse de tal maneira que Ele nunca deixou de ser justo, revelando a sua misericórdia a nós. Ele nunca deixou de ser justo, revelando a sua misericórdia a nós. Benigno e misericordioso é o Senhor. Preste atenção, irmãos, Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Eu lembro lá de Êxodo 12, quando instituída a Páscoa, uma das declarações isso é uma ordenança perpétua para os teus filhos e filhos dos teus filhos. Quando ele institui a circuncisão como entrada no pacto, no aspecto externo, ele diz que essa ordenança era para ele, para os filhos deles e para as gerações seguintes. São memoráveis. É no culto que nós somos lembrados disso, irmãos. É na fiel pregação da palavra que nós temos o nosso coração aquecido quanto a isso. É no dia do Senhor que se levanta e nós lembramos, o nosso Deus é adorado de eternidade a eternidade. É no olhar da árvore e ver o Criador de todas as coisas. No sofrimento, ver o Cristo que morreu para que nunca mais tivéssemos sofrimento eterno. É olhar para a mesa em memória de mim e lembrar da misericórdia e da benignidade de Deus para conosco. De todo o meu coração, Senhor, eu te adorarei. Grandes são as tuas obras, a glória e majestade nelas. Tu és justo perpetuamente. Tu és misericordioso e benigno, Senhor. Memoráveis são as tuas obras. Deus nunca se esquece das suas promessas, mas nós somos facilmente esquecidos. E Ele estabelece uma estrutura memorável. Eu não posso me esquecer. Eu não posso me esquecer. A sequência do texto, irmãos, ele diz assim: dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Veja o jogo de palavras interessante. Memoráveis são, ele lembrar-se-á sempre da sua aliança. Ele não se esquece. Ele não esquece do seu povo. E aí você lembra a linguagem mais forte de todas, de abandono, abaixo do abandono de Cristo, obviamente. Quando Isaías diz ainda que uma criança seja abandonada por sua mãe, esquecida por ela. Você que é mãe, você imagina algo parecido, mas ele diz, ainda que isso aconteça, eu nunca te abandonarei, nunca me esquecerei de ti. Até porque Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos amou antes
da fundação do mundo. Perceba como Ele é gracioso para com os seus irmãos. Ele dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Sabe que Ele nos alimenta. Todos os homens nessa terra que comem, bebem, se fartam, eles não conseguem ver a bondade de Deus. Tem lampejo de conceito de bondade, mas não gratidão de um Deus do pacto que deu a vida por mim, porque o meu sustento não é só o que eu como e bebo, o meu sustento é eterno. Jesus é o pão que veio do céu. Jesus é a água, se eu beber dele, um rio de água viva, um rio fluirá eternamente. Nós não estamos falando apenas de um sustento temporário, um sustento que envolve as coisas dessa vida e da eternidade. Eu que era digno da maldição e da miséria nessa vida e toda a eternidade, foi tirado de mim em Cristo a maldição e a miséria dessa vida e de toda a eternidade. Não existe sofrimento maldito para aquele a quem Cristo levou a maldição. É por isso que aqueles que estão em Cristo vão dizer como salmista: foi-me bom ter passado pela aflição, porque aprendi a amar os teus decretos. E como Paulo disse, as minhas tribulações produzem paciência, produzem perseverança, elas produzem esperança no Senhor. Não há mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor faz isso com o seu povo. Ele nos sustenta. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Aqueles que estão em Cristo Jesus, irmãos. Você sabe quando vai ser possível que Deus deixe de te amar, você que está em Cristo verdadeiramente? Será possível se Deus deixar de amar o Filho? É impossível. O Pai me ama, disse o Senhor Jesus. Não há dúvida, ele estava indo para o sofrimento mais terrível da vida. Ele disse: o Pai me ama. O Senhor Jesus Cristo nos instrui que aqueles que estão nele são sustentados por Deus. E há uma promessa. Ele sempre, sempre vai se lembrar da sua aliança. Talvez você se esqueceu da aliança de Deus e está vivendo no pecado, na miséria, abandonando a Deus. Sim, é possível você esquecer, mas é impossível para Ele esquecer. Ele fará contigo como fez com o filho pródigo, que teve o sabor aparentemente precioso do mundo por algum tempo. Depois a comida passou a ter sabor de comida de porcos. Ele fará com que o mundo não seja o seu lugar. Ele fará com que o mundo não seja o seu lugar. Ele nunca esquecerá
da sua aliança. Na sequência do texto ele diz: manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Aí ele mostra, perceba, e aqui claramente o caso do Egito, né? Quando eles tiram do Egito, Deus tira o povo do Egito, eles entram na terra prometida, a terra que não pertencia a dele, diz: olha, eu vou mostrar o meu poder para vocês, dando para vocês por herança uma terra que pertence às nações, que não são suas, são deles, mas eu lhes dei, essa é a terra que eu lhes dei. Por isso que Deuteronômio no capítulo 4 diz: não há Deus igual ao nosso Deus, que invade uma nação e tira um povo do meio dela, com braço estendido e poderosa mão, o arranca e o leva para uma terra que lhe pertence, que é sua. Não há Deus igual ao nosso Deus. Ele mostra o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Aí ele diz: as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Ele então me diz o seguinte: eu tenho que confiar no que ele faz e no que ele fala. No que ele faz e no que ele fala. O que ele faz? Ele diz: as obras de suas mãos são verdade e justiça. Nós já vimos isso, então não podemos duvidar. As obras de suas mãos, a sua providência, são verdade e justiça. Aí vem a segunda parte: fiéis todos os seus preceitos. Tudo aquilo que ele disse. Lembra que ele falou, ele não se esquece da sua aliança? As suas promessas, ele as cumpre todas. Você pode ter certeza, todas as promessas do Senhor, conquistadas por Cristo Jesus, são nossas. Todos os seus preceitos são fiéis. Todos os seus atos são justos e verdadeiros. Não há um ato sequer, todos eles são justos e verdadeiros. E todos os seus preceitos são fiéis. Deus é justo. Deus é verdadeiro. Deus é santo. E você pode confiar nas mãos dele e nas palavras da boca dele, que estão registradas aqui. Na sequência ele diz: estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. E aí ele mostra qual é a base, por que elas são estáveis, por que elas não se movem, por que elas não são transformadas, por que elas não são tiradas de um lugar para o outro, por que elas não são mexidas, por que elas não são reconsideradas, porque ela é firmada em quê? Naquilo que Deus é. Fidelidade e retidão. Deus é reto, Deus é fiel. Nós falamos e depois mudamos. Nós fazemos e depois desfazemos. Isso é próprio da nossa natureza humana. Nós pedimos perdão. Deus diz: as obras dele não são assim, porque elas são fundadas, estabelecidas. Elas não são movidas, elas não são capazes de ser movidas. Elas são permanentes, firmes, porque o alicerce é o que ele é. O que sai da boca dele é o que ele é: retidão e fidelidade. Retidão e fidelidade. Caminhando para o fim, ele diz: enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Você percebe
como que o salmista começa, aleluia, louvando a Deus. Renderei louvores de todo o coração a ti. E tudo o que ele fala se fundamenta em Deus. A tua palavra procede de ti. As tuas obras revelam quem tu és. A tua salvação revela os teus atributos. Ele diz, enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o Senhor. Quem é que nós adoramos, irmãos? Aquele que é fiel, aquele que é reto, aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que é tremendo. Então, desse vem a providência, o sustento, a fidelidade, a redenção, salvação. É dele que vem. Eu não tenho como desejar todas essas coisas sem conhecer a Deus. Todas essas coisas revelam que Deus é. Revelam a glória dele. Aí no final do texto ele diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui o salmista, então, de modo belíssimo, diz... Lembra que ele disse que ele sustenta os que o temem? Agora ele diz, você sabe qual a procedência do temor? O temor do Senhor é o princípio do saber. Esse é o conhecimento que você vai ter. Se você temer a Deus. Esse não é um conhecimento que você vai ter por si só. Se vier da parte dele, se você temer a esse Deus. Aí ele descreve, se você temer a Deus e for sábio, revelam prudência todos os que o praticam. Irmãos, praticam o que, irmãos? A sua vontade, a sua palavra, a sua lei. Quem teme a Deus, obedece a sua palavra. Quem teme a Deus ama os seus decretos. Perceba como o Salmo se encaixa na sua totalidade. De maneira belíssima, eu diria até. Aleluia. De todo o meu coração, renderei graças ao Senhor. Na congregação, e na congregação dos justos e na assembleia. Aleluia. Por quê, irmãos? As obras dele são justas. Ele mostra o governo dele. Então, olhando para a providência, eu vejo a glória de Deus, a majestade de Deus. Por quê? Porque tudo que ele faz é justo. Porque ele é justo. Eu olho para a aliança e vejo que ele é fiel. Ele sustenta o seu povo. Ele supre o seu povo. Não apenas aqui, mas eternamente. Ele nos envia seu Filho para nos redimir. Ele nos dá aquilo que deve ser lembrado continuamente. Ele nos dá a lei. Não é porque ele é benigno e misericordioso que ele suspendeu a obediência à lei. Mostra a prudência aos que praticam a sua palavra. Os que temem a Deus amam a sua lei.
Dessa forma, o Salmo conclui dizendo: o seu louvor permanece para sempre. Eu louvarei ao Senhor de todo o meu coração. O seu louvor permanece para sempre. Deus é digno por tudo isso que você viu e ouviu nesse texto. O louvor dele permanece para sempre. Mas o seu povo é o povo que dirá: eu renderei graças ao Senhor de todo o meu coração. Não apenas agora, mas por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Aleluia. Louvai ao Senhor. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, ó Deus, pela oportunidade gloriosa de podermos ouvir a Tua voz e sermos, ó Deus, desafiados a vivermos uma vida santa que glorifica o Teu nome em todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos a olharmos para todas as coisas ao nosso lado e percebermos a Tua glória e a Tua majestade. Nos permita ver a Tua boa mão, através da Tua palavra e da Tua bondade graciosa para conosco, em ter desvendado os nossos olhos, para contemplarmos a Tua majestade, até mesmo nas nossas lutas mais profundas. Abençoa a Tua igreja, Santo Deus, nos fazendo conhecedores para tornarmos-nos, ó Deus, cada vez mais adoradores verdadeiros do Senhor e fiéis ao Senhor. Que a nossa alma anseie por Te conhecer, para melhor Te adorar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós vamos nos colocar de pé, irmãos. Nós vamos cantar o Salmo de número 113, versos de 1 a 6. Opa! Eu li errado, não foi? Salmo 22, desculpa, é verdade. O 113 é no fim. Obrigado.
Amém. Poder sentar, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim.